Será que a China definitivamente assumiu que vive uma guerra comercial com os Estados Unidos? Porque hoje a gente vai falar quais são as medidas que a China está tomando e possivelmente vai tomar por conta do tarifaço do Donald Trump. Mas eu já vou adiantar a vocês, ela não fala em guerra comercial. Então, esse conceito é utilizado muito mais pelos Estados Unidos e por quem analisa, para quem quer direcionar sobre o assunto. Só que tem uma questão importante, porque a China ela não fica pensando, por que ela não fala que está numa guerra comercial? Porque ela não fica pensando em desbancar e destruir os Estados Unidos. Essa é uma medida que os Estados Unidos faz em relação à China. Nossa, eu preciso destruir, eu não posso deixar. Por quê? Porque ele vê a economia chinesa crescendo, chegando perto dos Estados Unidos, e aí ele fala, eu preciso dar um jeito porque eu não quero perder esse posto de primeira economia do mundo. A China, ela está muito mais focada pensando de como que ela vai viver, como que ela vai sobreviver à sua economia e de seus países aliados, mas não direcionando, pensando que precisa destruir a maior economia do mundo e ela ser a maior economia do mundo. É por isso que a gente não fala que a China vive uma guerra comercial. Só que ela tem tomado medidas, por quê? Porque você tem uma ação dos Estados Unidos, e recentemente do Donald Trump, é lógico que você vai ter que ter uma reação, porque você precisa salvar a sua economia, você não pode deixar a sua economia ir para o brejo, certo? Então hoje a gente vai falar do que a China tem feito e vai fazer mais para poder solucionar essas questões. Então aqui nós já temos a tela e eu já vou mandando para vocês aqui. Primeiro, as tarifas do Trump têm impacto na economia chinesa? Lógico que tem impacto. Porque tem impacto no mundo inteiro. Tanto é que tem impacto que todas as economias do mundo, que foram tarifadas por Trump, mais de 180 aí, têm pensado em medidas para lidar com isso. Então não tem como você falar que não tem impacto. Então, por exemplo, no caso chinês, só para vocês terem noção, no caso chinês, se prevê né, para 2025, e 2025 a gente ainda não está no primeiro semestre, né? Que a China vai ter cerca de impacto de 0,7%, né, percentuais no PIB. E isso é significativo, isso não é pouca coisa não, isso é significativo. Então justifica a China tomar as suas medidas, tá bom? Mas e aí, o que ela faz para poder lidar com isso? Porque a gente consegue ter um entendimento melhor sobre o momento. Quais as medidas tomadas pela China? Primeiro, a gente fala algo que já estava sendo feito, ou na verdade discutido, antes mesmo da China, antes mesmo do anúncio do tarifaço. Na semana já do anúncio do tarifaço, China, Japão e Coreia do Sul estavam em perspectiva de reunião para lidar com as possíveis tarifas. Então, por exemplo, o Japão, ele foi anunciado cerca de 24% de tarifas de importação dos Estados Unidos, certo? Tarifas, por exemplo, o Japão exportar vai ter que pagar para isso, 24%. Isso aqui é um número que ele deu agora, que o Trump deu, mas isso acrescenta outras tarifas que já eram colocadas. No caso chinês, por exemplo, ele anunciou lá 20 e tantas por cento, no total, com tudo que ele já tinha anunciado antes, porque não se resume agora, já deu mais de 50%, tá? E a Coreia do Sul, 25%. Então são países que exportam, inclusive, tecnologia. Como é que eles vão fazer? Não, eles têm que conversar com a China. E para eles é interessante conversar com a China, por quê? Eles abriram a possibilidade de exportação de semicondutores sofisticados, são semicondutores sofisticados, da Coreia do Sul e do Japão para a China. Por que para o Japão? Quais são os países aí que produzem semicondutores que a gente está falando? A gente fala de Coreia do Sul, a gente fala de Japão, a gente fala de Taiwan, a gente fala de Estados Unidos. Já que o mercado para os Estados Unidos está sendo fechado, ele está se limitando, não fechado, mas está se limitando, a China, logicamente que a China é um país que tem um mercado consumidor para esses semicondutores gigantesco. Então, existia, sim, antes umas sanções, né, que os Estados Unidos faziam à China, desde o governo Biden, de não vender esses semicondutores para a China. Agora, Japão e Coreia do Sul começam a repensar isso. Vamos vender semicondutores para a China porque a China é um mercado consumidor gigantesco. É a segunda maior economia do mundo, segunda maior população mundial,
Você tem investimento industrial na China que tem crescido ano a ano. Além do que, você abre também a possibilidade, isso são possibilidades que estão sendo conversadas, tá? A possibilidade de uma área de livre comércio para isso acontecer entre China, Coreia do Sul e Japão. China, Coreia do Sul e Japão são rivais politicamente, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. E olha só o que o Trump está fazendo. As medidas do Trump estão unindo antigos rivais. São rivais, inclusive, militares. Tá? A gente não está falando de rivais só do ponto de vista político, econômico, não. São rivais militares. Afinal de contas, o Japão, enquanto império japonês, né, quando a gente entra na era Meiji, a parte do imperialismo japonês invade a Coreia e invade a China. A China sofreu muito. Teve massacre do povo chinês na Manchúria. A Coreia do Sul entrou na questão do jogo capitalista, então hoje ela consegue ter relação com o Japão, mas a Coreia do Norte não. A Coreia do Norte enxerga o Japão como inimigo. E o que mais que a gente tem? A China já tinha anunciado, a gente falou isso aqui também, 34% de tarifas de produtos dos Estados Unidos para a China, então ela também tarifou os Estados Unidos, existem outras tarifas também. É por isso que ela vai abrindo esse mercado com a Coreia do Sul e com o Japão de semicondutores, porque ela comprava esses semicondutores dos Estados Unidos. O que ela fazia? O que a China tinha? Ela exportava para os Estados Unidos principalmente os metais importantes para a fabricação de condutores e semicondutores, e ela comprava esses semicondutores e condutores dos Estados Unidos. Aí ela falou, então a gente vai taxar os Estados Unidos também. E aí ela começa a abrir um mercado no Japão, na Coreia do Sul, ou reabrir esse mercado, compreenderam? Então ela está tentando ter medidas que salvem a sua própria economia. Tá? Então esse é um ponto importante. Isso a gente já falou aqui, eu já falei mais de 1000 vezes e falo de novo. É por isso que os Estados Unidos está em busca de terras raras, está em busca de terras raras na Ucrânia, deu uma esvaziada nesse sentido, mas está em busca ainda, está em busca da Groenlândia. Por quê? Porque é onde ele vai ter matéria-prima suficiente para poder suprir as demandas, né, que estão se fechando para os Estados Unidos. Na verdade, se a gente tiver que usar uma frase famosa nos Estados Unidos, ele está dando um tiro no próprio pé, pelo menos por enquanto, né? Vamos lá. Na China, você tem a possibilidade, hoje, o Banco Central Chinês, junto lá com o PCCH, que é o Partido Comunista Chinês, eles anunciaram que eles podem, está no radar deles, não significa que isso foi feito ainda, mas está no radar, e pode acontecer a qualquer momento, a redução da taxa básica de juros na China. Por quê? Reduzindo a taxa básica de juros, você facilita acesso a empréstimos e a créditos. E com isso você possibilita e aumenta o consumo interno. Então a China pensa assim, como que a gente vai ver, como é que a gente vai pensar economicamente, como é que a gente vai poder salvar a economia chinesa. Salvar entre muitas aspas, porque a economia chinesa está bem. A gente vai estimular o consumo interno. Já a gente meio que substitui, não substitui 100%, o que era exportado para o consumo interno, para a compra interna. Então, para incentivar, o Banco Central, o Partido Comunista Chinês, ele informou que ele tinha margem, que a China tem margem de reservas para isso, para reduzir custos de empréstimos. Então, por exemplo, pode dar aos bancos para reduzir custos de empréstimo, e reservas, né, para os bancos. Então, uma das medidas é estimular o consumo interno. A gente tem margem para isso se for necessário utilizar. Tá? Então, a gente vai conseguir fazer isso. Reduz a taxa básica de juros e facilita o acesso ao consumo aqui e ajuda as empresas chinesas a ganharem margem de lucro. Um outro ponto que é muito importante destacar aqui é que isso foi tirado de domingo para segunda aí, dessa semana, que a China reprovou a operação de venda do TikTok para empresas dos Estados Unidos, para grupos dos Estados Unidos. Isso é um processo que a gente já fez vídeo já lá atrás, estava desde o governo Biden, que o TikTok está para ser banido da China. Vocês lembram disso? Está para ser banido por quê? Qual que é a acusação aí que os Estados Unidos faz? A acusação é de que o TikTok serve a um serviço de inteligência chinês para investigar a vida dos Estados Unidos. Ele entra nos lares dos Estados Unidos. Então, o TikTok foi aprovado lá aqui no Senado dos Estados Unidos que ele ia ser banido da China. E aí, a única possibilidade seria a venda do TikTok, que pertence a uma empresa chinesa, que é a ByteDance,
para empresas dos Estados Unidos. Não totalmente. A China ficaria mais ou menos ali com 20% das ações, né, dos ativos do TikTok, mas as empresas dos Estados Unidos teriam a maioria. Então a China teria baixíssima participação agora nessa concepção. O que aconteceu? Quando o Trump entrou, ele deu um prazo maior para que isso aconteça, para a China poder se explicar, para ela conseguir um comprador. Se ela não conseguisse um comprador dos Estados Unidos, o TikTok seria banido. E aí ele deu um prazo a mais. Esse prazo seria de mais ou menos 75 dias, que daria ali mais ou menos no meio de junho, tá? No meio do ano, então, agora de 2025. E agora, com essas tarifas do Donald Trump, o que a China fez? A China reprovou a venda. Falou assim, não, a gente não vai vender, não. Pelo menos por enquanto, essa venda está suspensa. Não vai vender o TikTok. Vai banir o TikTok dos Estados Unidos. Pois é, mas os Estados Unidos está dando um tiro no próprio pé. É ele que está provocando isso, não é a China. A China falou, está suspenso. Quem anunciou isso, inclusive, foi o próprio Donald Trump. Falou, a China recusou aqui a venda do TikTok. A gente estava para fechar negócio, a China recusou. Falou, não vou vender, porque que eu vou dar munição para o país que está tentando me ferrar? Não vou vender. Por que eu vou vender um negócio para o país que está querendo me ferrar? Não vou fazer isso. Então, aí volta a novela do TikTok, que se esse prazo se esgotar aí, possivelmente o TikTok vai ser banido da China, dos Estados Unidos, mas a gente vai ter que ver aí outros momentos para ver o que vai acontecer. A essa altura do campeonato, vocês perceberam que as tarifas do Trump prejudicam o mundo, tá? Então você tem queda de bolsa, fechamento de bolsa hoje, por exemplo, a bolsa de Hong Kong fechou em queda, Pequim também, Tóquio, na Europa, a gente já tem fechamento em queda, a gente está falando agora, por exemplo, dos países que já fecharam. Nova York a gente ainda vai ver o que vai acontecer, né? Possivelmente, quando você estiver vendo esse vídeo, já tem o fechamento. Mas é importante destacar que, mesmo prejudicando os outros países, alguns países conseguem lidar com isso de uma maneira que tenha menos custo ou que tenha menos sequelas. No caso da China, acredito eu. Outros países que não são tão fortes, países mais pobres, por exemplo, teriam mais dificuldades. Mas, de fato, a China ela começa a olhar e falar, vou abrir mercado aqui. Você abre novas possibilidades, você não fica naquela questão, né? Por exemplo, essa reunião trilateral, né? China, Japão e Coreia do Sul, é uma reunião que pode sair coisas importantes para os três países. Agora, de fato, a economia dos Estados Unidos, e o Trump está pedindo a todo momento que as pessoas tenham paciência nos Estados Unidos. Só que não é fácil assim, tá? É um tiro no próprio pé. Sabe aquela questão do vilão? Sabe, eu vou cair, mas eu vou cair com todo mundo. Sabe coisa de filme? Parece isso. Eu vou cair, mas eu vou levar todo mundo. Para quê? Isso não é benéfico para ninguém, não é benéfico para o mundo, não é benéfico para os próprios Estados Unidos. Você tem uma imagem autodestrutiva. É o que o Trump está fazendo nesse momento. Então é isso, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, podem fazer observações, fiquem à vontade, fazer críticas construtivas. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!